Shalom, amados Altíssimo, paz seja convosco. Estamos na reta final aí para nossa celebração de Pêssar. E essa mensagem de hoje é um momento de preparação. A primeira fase da preparação é chamada de Hametz, o fermento que o Eterno manda remover. Tá? Então, primeiro vamos falar sobre a festa, né? É uma celebração, uma festa maravilhosa. Páscoa, o resgate, né? A libertação. A gente tem que entender o contexto, tá? O contexto, né? Que o Eterno, ele não sugeriu uma festa. Olha, sugeriu uma festa. Não, ele ordenou. Então, Pêssar não é uma tradição cultural. É uma mitzvah, é uma ordem do Senhor, tá? É um mandamento direto do Criador, né? Ao seu povo, tá? Então, muitos pensam, né? O antissemitismo está muito grande. Isso é coisa do judeu. Não. Antes de existir até o judaísmo, é um decreto do Eterno. Yeshua celebrou Pêssar. Ele celebrou a Páscoa, né? Então, amados, está na palavra. É a palavra do Eterno e é o estatuto perpétuo, amém? E no original, a palavra também é assim. Vaedaber, Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala ao filho de Israel. E lá, Levítico 23, 4 a 8. E essas são as festas fixas. O que é algo fixo? Que não muda, né? As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Proclamareis, estou aqui, anunciando. Aí no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhum trabalho civil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. Então, para alertar aqui, né, aqueles que vão poder também participar, né, então de quarta para quinta-feira vai ser o nosso jantar, ao entardecer ali, esse ano, 2026, é 1º de abril, uma quarta-feira, então ao entardecer, vai começar a nossa Páscoa, né, ali no nosso lugar marcado, tá bom? Ali em Não Se Esquecerem. E de quarta para quinta-feira, aqueles que podem cumprir essa mitzvot ali, uma mitzvah, tipo um momento de você, é chamado de Yom Tov, é um descanso especial, é um Shabbat especial, né? Tanto é que se você vê que não fecha a conta aqui, Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, 3 dias, não fecha a conta, entendeu? Então existe o Shabbat do descanso, né? Ali existe também ali o sábado, né? Da festa de Yom Tov, tá bom? Ali, que são dias especiais. Então, na quarta-feira vai ter esse primeiro encontro para quinta-feira. Quinta-feira, aqueles que podem ter esse momento de folga, de descanso, de você celebrar esse encontro, né? E depois, no 7º dia também, tá? Vamos nos reunir aqui nesse mesmo lugar, aqui no nosso CC, tá? Com momento de gratidão ao Eterno por esse primeiro dia e o 7º dia. Uma santa convocação e fala, nenhum trabalho civil fareis. É o momento de a gente celebrar, dar uma pausa e celebrar o que? Um resgate, né? A libertação. E a palavra aqui, a expressão Moadei Adonai, festas fixas do Senhor, a palavra Moed, né? Como o Senhor fez ali em Bereshit, em Gênesis, né? O sol, a lua, as estrelas para Moed, para marcar esses encontros. É marcar um encontro, olha que chique, né? É um date com o Eterno. Designar um tempo, não é uma festa nossa, é um encontro marcado por Ele. E quem não se prepara para esse encontro, né, falta ao encontro com o Criador. Então é o tempo, esse ano, nosso CC, é o ano da visitação. Olha que lindo isso, é o ano da visitação. E esse dia é o tempo que nós temos que nos preparar para o encontro com o Eterno. Ele vai nos encontrar, tá? E então Yeshua, ele também fez a preparação ali de Pêssar. Ele não inventou a última ceia, tá? Yeshua não inventou a última ceia. Ele celebrou o Seder de Pêssar, né? A ordem, né? A sequência da narrativa dessa história da Páscoa. Ele como judeu, observante da palavra, né? No contexto do segundo templo, tá? Então os evangelhos, eles registram que os talmidim, né, que os discípulos perguntaram, onde queres que preparemos para comer a Páscoa? Existe uma preparação, tá lá. Aqui a palavra grega, né, é etoimazo, que implica preparação prática e cuidadosa, né? Mateus 26, 17. E no primeiro dia dos pães ázimos chegaram os discípulos a Jesus dizendo, onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Existe uma preparação, então. Corpo, na casa, né? Marcos 14, 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, né?
disseram os discípulos: onde queres que vamos preparar, fazer os preparativos para comermos a Páscoa, comer essa Páscoa? Lucas 22, 7 a 8. Chegou o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E enviou a Pedro e a João, dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Interessante que na série de shows, hein, mostra ali os discípulos preparando a casa, né, limpando, tirando todos os hammets, que a gente vai falar sobre o que é isso, que é essa preparação, tá? Então não existe Pêssar, não existe Páscoa sem preparação. Yeshua, ele enviou os Talmidim especificamente para fazer a vontade do Pai. Então a preparação não é burocrática, é a parte integral, né, dessa mitzvah, dessas ordenanças do Senhor. A primeira ação dessa preparação, segundo a palavra do Senhor na Torá, envolve lidar com o Hametz. Está lá em Lucas 22:15, que o Senhor disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Né? Então, o nosso Cordeiro ali, que tira o pecado do mundo ali, ele desejou muito celebrar essa Páscoa com ele, porque ele celebrou durante os 3 anos e meio ali, ele celebrou outras Páscoas com ele, mas essa foi especial. Essa aí que ele, né, pegou aquela ordem de Páscoa, a narrativa da Páscoa ali, e agora trouxe, né, para o contexto dele. E a palavra ali, literalmente, ele fica como desejei, ó, como desejei celebrar essa Páscoa com vocês. Então revela a intensidade de Yeshua em relação ao Seder. Para ele não era um ritual, era um encontro. Aleluia, né? Baruch Hashem. Então o que é o Hametz, pastor Rô? O que é o Hametz? Isso aqui é o fermento, né? O pó royal. O que é o Hametz? Vamos lá. Então a única proibição única na Torá, que ela três expressões distintas para comer o Hametz. Isso não tem um paralelo, né, com nenhum outro alimento proibido na Bíblia, né? Então está escrito assim no original: 7 dias o fermento não será encontrado em vossas casas. Aqui foi traduzido como fermento, tá? Mas olha o que diz aqui em Êxodo 12, 19. Por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim um estrangeiro como um natural da terra. Olha só, será cortada, né, no contexto hoje, né, tipo assim, é como se, olha, vai perder pontos comigo, né? Vai ser cortada ali, né? E a palavra ali no original diz: e não se verá para ti Hametz, né? Velo yarer lecha, Hametz, velo yarer lecha, Senhor berrou, gevulecha, quer dizer, e não se verá para ti Hametz, e não se verá para ti fermento em todos os teus limites. Êxodo 13, 7. 7 dias se comerão pães asmos, e não se veja pão levedado contigo, não se veja, olha aí, nem fermento se veja contigo em todos os teus termos. Olha a observação tripla aqui, né, dessa palavra. Lo yohal, não comerás. Bal yeraer, não será visto. Bal yimatze, não será encontrado. 3 coisas: não comerás, pão levedado, né? Não será visto e não será encontrado. Então, nenhum outro alimento proibido na Torá recebe esse tipo de tratamento, né? Aqui é a questão de você poder varrer a casa procurando um pedaço esquecido. Olha que interessante isso. Sangue proibido consumir, mas não existe Bidhat Dan, né? Só o Hametz, né, esse tipo de fermento, exige remover, buscar e eliminar a tua posse. E quando é que a Torá trata algo com severidade excepcional, a pergunta certa é: por quê? Por que tem que remover, buscar? Isso aqui é pecado? Não, não é isso, amados. É tudo uma simbologia, uma metáfora, tá? Então, Hametz vem da raiz, né? Que significa azedar, fermentar, tornar-se ácido. É o processo natural que ocorre quando a farinha de um dos 5 grãos, trigo, cevada, espelta, aveia e centeio. Trigo, cevada, espelta, aveia e centeio, entra em contato com a água e fica parada por mais de 18 minutos. Quando junta um desses 5 grãos em contato com a água por 18 minutos, mais de 18 minutos, a natureza faz o trabalho sozinha, sem intenção, sem esforço. Então, é fermentado, para encher, né? E a matzá, o pão que a gente come, é o oposto. Mesma farinha, mesma água, mas com intervenção deliberada antes que a fermentação aconteça. Então, matzá, o pão sem fermento que a gente vai comer aqui nesses dias, é vigilância, é a interrupção do piloto automático. Então, os sábios dizem que o Hametz representa o processo natural, automático, que acontece sem supervisão.
E a massa infla, parece maior, mas o conteúdo real, farinha mais água, é o mesmo. É a aparência de substância onde só há ar. Então, farinha é a mesma coisa, mistura tudo em contato com a água, passou 18 minutos, ele incha. E o que Yeshua, Jesus fala sobre isso? Né? Ele dá uma advertência. Yeshua fala sobre o Hametz. Ele usa essa metáfora, né, do Hametz para fazer um alerta poderoso aos seus talmidinhos, seus discípulos. Ele fala bem assim: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que quer dizer com isso? Quer dizer que Yeshua falou: olha, não compre o fermento dos fariseus. Não, não quer dizer isso. É uma metáfora, Mateus 16,6. Jesus lhe disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, né? E lá, versículo 11 e 12. Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que vós guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Em Lucas 12, 1. Entretanto, ajuntando-se muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é o que? A hipocrisia. Olha aqui a metáfora do fermento. A palavra aqui grega por fermento é zumi, que quer dizer, que é o equivalente direto a hametz em hebraico. E Lucas identifica o fermento como hipocrisia, a palavra que vem do teatro grego, que é o ator que usa máscara. A hipocrisia é igual à inflação da aparência sem substância real, tipo um pão fermentado. O que Yeshua está dizendo, teologicamente, precisa dentro da lógica da Torá. Assim como Hametz infla a massa sem acrescentar conteúdo, a doutrina dos fariseus e saduceus infla a religiosidade sem produzir transformação real. Então assim, o pão era bonito por fora, grande, né? Mas por dentro cheio de ar. Não, é uma aplicação mais radical do princípio, né, da Baal Yeraer, o Hametz. Mais perigoso é o que se disfarça de piedade. Performance espiritual sem transformação interior é fermento no sentido mais literal da Torá. Para nós, nos dias de hoje, né, que áreas da nossa vida espiritual estão fermentadas? Onde estamos inflando a aparência sem substância real? Onde temos religião bonita, sem transformação real no caráter, nos relacionamentos, nas finanças, nas palavras, amados? Quanto escândalo nesses dias relacionado, né, a finanças e igrejas ligadas a isso, né? Quanto escândalo, por bonito por fora, uma estrutura linda, maravilhosa, mas por dentro quanto escândalos estão acontecendo, né? Hipocrisia, hametz, né? Então agora o que você tem que fazer? Pastor, eu tenho que jogar fora minhas coisas, meus pão, biscoito, calma que eu vou explicar para vocês essa halahá, né? Na prática, né? A estratégia chamada estratégia de Bedikad Hametz. A caixa de papelão, o que você vai fazer? A Torá também fala bem assim, né? Não será encontrado nas nossas casas. Mas há outro princípio fundamental que muitos esquecem, que Deus não é um Deus de desperdício. Yeshua deu exemplo do seu pai, João 6,12. E quando se fartaram, né, dos pães ali, na multiplicação, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então Yeshua, após alimentar os 5.000, ele ordenou, recolher os pedaços para que nada se perca. E o verbo aqui grego é apolume, desperdiçar, destruir. E na tradição judaica, o princípio de Baal Tachshit é não destruirás, né? Proíbe o desperdício necessário. Portanto, a estratégia correta para lidar com o hametz na sua casa não é jogar tudo fora. Calma, tá? É remover da sua posse, da sua vista, do seu campo de visão, durante os 7 dias de Pessah, tá? Então, né, glórias a Deus por isso, tá? Então, o que você vai fazer, então? Você vai fazer uma varredura por qualquer coisa que tem esses 5 grãos, eu vou falar. Primeiro, pega uma caixa de papelão, procura uma caixa de papelão, agora já, antes do dia 1º de abril, dia 14 de Nissan, antes, varre tua casa, já faça uma varredura na tua casa. Não apenas na cozinha. Procure, então, hametz, né? O que é hametz? Tudo que tem trigo, bolacha, biscoito, cevada, espelta,
Aveia, às vezes tem cremes de aveia, condicionadores, produtos de, né? Centeio, né? Procure tudo que tem isso, tá? Se dá tempo pra você comer, aleluia, né? Se não, faça uma varredura, não apenas na cozinha, procure hammets, né? Trigo, cevada, espelta, aveia, centeio no armário, geladeira, freezer, dispensas, gavetas, bolsas, mochilas, porta-luvas do carro, escritório, tá? Procura, achou? Comida, alimento, produtos. Identifique tudo que contém fermento ou derivados de grãos, tá? Então, alimentos como pão, biscoito, macarrão, cerveja ali, o pessoal que toma, né? Bolo. E também menos óbvios, né? Tem gente que tem cerveja que é sem álcool, mas que tem centeio, que tem ali espelta, né? Então, tira o seu campo de visão. Também molhos, como farinhas de trigo, sopas instantâneas, temperos prontos, café com cevada, aveia, tá? Então, produtos também não alimentares, né? Então, por exemplo, tem shampoos que tem ali derivados de grãos, condicionadores que tem proteína de trigo, né? Também whey protein, né? Ali, whey protein, não whey protein, whey protein, né? Pastas de dentes, cosméticos com álcool de cereal, ração animal com farinha de trigo. Verifique os rótulos. Nem tudo é hammets que está na cozinha, tá? Aí pegar isso aí, vai juntar tudo agora, antes de quarta-feira, colocar tudo numa caixa de papelão, ou mais de uma, tá? Separe, organize, né? Alimentos, produto de limpeza, condicionador, essas coisas. Fecha a caixa, você pode até lacrar com a fita adesiva para forçar a ideia de que aquele conteúdo está fora do seu domínio durante Pêssego. Amém? Armazene longe do seu campo de visão, guarda no armário, num lugar que você nunca abre, vai lá, tá? Garagem, porão, depósito, um cômodo que não vai ser usado. O princípio é bal hierárquico, não será visto. Se a caixa está fechada, né, e fora do seu espaço de convivência, você está cumprindo o espírito do mandamento da palavra do Senhor, tá? Então é interessante também fazer a declaração de anulação, chamada de Kohamirá. Você vai falar assim: todo hammets e fermentos que está em minha posse, que não vi, que não removi e que não tenho conhecimento, seja anulado e considerado como pó da terra. Né? É um mistério. Lá em Romanos 3, 2 diz que os oráculos de Deus estão com os judeus, e é um princípio espiritual sobre isso, tá? Você que vai poder falar sobre isso, então, depois que você juntar tudo isso, vai declarar, em aramaico: Kohamirá vohamia adeika pirshut de la hamite u de la viate u de la yadenaler libateu velerei refke que afra de ará. Todo hametz e fermento que está em minha posse, que não vi, que não removi, que não tenho conhecimento, seja anulado e considerado como pó da terra, tá? E é interessante que alguns sábios dizem que é comum pessoas vender isso, né? Ganhar um dinheirinho, né? Formalmente com hametz, né? Há uma pessoa que não tem na mesma fé, né? Alguma pessoa assim, através de um líder da comunidade. Então, transfere legalmente a posse, né? Então, se a comunidade oferece serviço, é uma opção válida, né? Você ali vender para quem, né, não pratica, né? Se não, a estratégia da caixa mais declaração de anulação já atende ao princípio, tá? Amados, por trás de tudo isso, tá? Tem uma bênção escondida, tá? Então, após Pêssego, acabou 7 dias de Pêssego, você celebrou ali o jantar, 7 dias comendo pães sem fermento. Depois do 7º dia, você pôde se encontrar aqui no tabernáculo, né? Abra a caixa e a reintegre. Nada foi desperdiçado. O mandamento foi cumprido, né? Uma bênção para você. O Eterno é Deus de ordem, não de desperdício. Então, é uma sabedoria prática, que é o Baal Yerach, Baal Tahit, né? Sabedoria prática. Para encerrar, o hametz que só você vê. Então, nós falamos do hametz físico, né? Mas também está escrito, né, em livros espirituais sobre que o hametz de Yetzer Hará, a inclinação destrutiva, igual para os fariseus era de hipocrisia, Yetzer Hará, a inclinação do mal. O que está inflando na sua vida? Às vezes é o ego. O que está influindo, assim como um pão, né, na sua vida que está levedado aí, né? Não no sentido moralista de pecado, mas no sentido de inflação do ego, do piloto automático, né, dos hábitos que fermentaram sem supervisão. Por exemplo, eu, pastor Rod, passei por muitos problemas no último ano na minha vida, tá? Como assim? Tem coisas que eu deixei entrar na minha casa, que eu entrei no piloto automático, e não tive, assim, o detalhe de olhar cada coisa, e eu sofri prejuízo por isso, na saúde, né? Terrível, né? Então tem coisas que entram na nossa vida, a gente entra no piloto automático, e para de um detalhezinho, de um nomezinho consagrado, pá, vem a destruição.
tá? Se por causa de uma capa babilônica, o pecado de Acã influenciou todo o povo de Israel, imagina nós. Esse é o princípio, tá? Então, essa semana de preparação, examine. Enquanto você limpa a cozinha, separa a caixa, pergunte: que hammets, do meu interior eu preciso remover? Que crenças fermentaram sem exame? Que hábitos inflaram sem substância? Que mágoas estão crescendo com massa em lugar escuro, tá? Então, o Eterno não quer que você destrua o que Ele te deu, quer que você organize, discirna, separe e renove. Pensar começa quando você olha para dentro com a mesma honestidade com que olha para as prateleiras da despensa. Amém? Então, vamos orar? Avino, Shabbat Pai nosso que estás nos céus. Essa semana de preparação, Senhor, abre nossos olhos para ver o hametz que está escondido na nossa casa, hipocrisia, na despensa e no coração. Dá-nos coragem, do repazão de agir com urgência antes que a fermentação complete o trabalho. E que ao sentarmos no Seder, no dia 1º de abril de 14 de Nisan, seja com mãos limpas, casa limpa, um coração, espírito renovado diante de Ti. Mexer Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém e amém. Baruch Hashem, amados, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer sobre ti, tenha sobre ti, que o Eterno mande sobre ti a sua face põe-te a paz, em nome de Yeshua Mashiach. Amém, amém, amém. Hag Pesach Sameach, vamos celebrar Páscoa com alegria e temor no coração. Amém. Que o Eterno nos abençoe e prepare-se. Vamos remover o hametz, nossa casa e nosso coração, em nome de Yeshua Mashiach.